Bem-vindos ao canal Aroma Espiritual. Hoje vamos conversar sobre a água viva. Vamos falar sobre a simbologia associada a esse animal, como que nós humanos enxergamos esse animal nesses termos, como que as representações arquetípicas ligadas a esse animal povoam o nosso inconsciente coletivo. Vamos falar um pouco sobre os mitos e também sobre o comportamento dele na natureza, porque, como eu sempre digo aqui, é observando o comportamento do animal que nós humanos criamos toda essa teia simbólica em cima desses seres que convivem com a gente nesse planeta. Meu nome é Cássia Barros, eu sou doutora e mestre em arqueologia, sou especialista em representações simbólicas e em comportamento animal. E, bem, as águas vivas estão no mundo todo, nos oceanos do mundo todo, em águas rasas, em águas muito profundas, em águas abissais. Elas têm os mais diversos tamanhos possíveis. Podem ter de poucos milímetros, de precisar serem vistas pelo microscópio, até serem um dos animais mais longos desse planeta. Por exemplo, a água-viva juba de leão, também chamada de água-viva cabeluda, que povoa ali as águas perto da Coreia, do Japão, da China, ela pode chegar a ter tentáculos de até 37 metros de comprimento, ou seja, é realmente bastante longo. E essa parte aqui de cima dela, que a gente chama de sino ou de umbrella, que é guarda-chuva em inglês, pode chegar até 2,30 metros, por aí. Então, realmente uma água-viva bem gigantona. Nós geralmente temos bastante medo delas, mas a verdade é que grande parte delas não é um problema para os seres humanos, não é assim tão venenosa. Algumas são um pouco urticantes, tem sim aquelas que são bem venenosas, mas não é a maioria. Ainda bem, porque existem milhares de espécies de águas-vivas no mundo. E estima-se que há ainda milhares a serem descobertas. E esse bicho está aqui há centenas de milhões de anos. É um bicho, assim, bem ancestral. E as primeiras impressões simbólicas que nós vamos, então, tecer sobre esse animal tem a ver com isso, com a longevidade e ancestralidade, e vocês vão ver que essa palavra longevidade e ancestralidade, depois eu vou explicar porque ela vai ficar ainda mais forte, porque realmente é um bicho que passou por muitas mudanças nesse planeta e que está aí, quase igual que era antes. É um animal que tem um organismo muito simples, então ele vai falar para a gente da simplicidade, do fluir, porque, claro, ele é um animal completamente imerso nas águas, ele não vive fora das águas. Nós vamos falar principalmente das águas salgadas, das águas marinhas, que é esse ambiente que nós ligamos bastante às emoções, simbolicamente, no nosso inconsciente coletivo, né? Ela habita todas as áreas possíveis desse mar, então nós vamos estar falando simbolicamente de todos os tipos de emoções, emoções turbulentas, emoções muito não claras, emoções clarinhas e calmas. Vamos falar também dos abismos que tem dentro do mar, que é uma área que ela habita e que fala muito do nosso inconsciente também. E existem espécies que fazem uma coisa incrível. Lembra que ela é um animal, tá? Mas algumas espécies, elas vivem em simbiose com algas unicelulares. Essas algas microscópicas estão, então, vivendo no corpo da água viva, e as algas fazem fotossíntese. Então, a água viva, se ela está em algum lugar que não tem alimento, ela vai ao sol, porque ela tem essas algas dentro delas, ela tem esses organismos que fazem fotossíntese, esses organismos vão fazer a fotossíntese. E ela vai se aproveitar dessa energia que esses organismos estão gerando. A gente pode dizer que elas estão agindo como plantas, ou seja, se alimentando da luz solar. Todo organismo precisa tirar energia de algum lugar. Toda digestão é entendida como fogo da digestão, elemento fogo. Esse é um bicho que é total elemento água, porém, para digerir, para que o seu sistema nervoso funcione, para que ela tenha força de impulsão, isso vem do elemento fogo. Todos nós que estamos vivos nesse planeta temos os 4 elementos de alguma maneira,
mesmo que sejamos 99% água, como esse bicho aqui. Então, fazer fotossíntese é mais uma dessas maneiras de levar esse elemento fogo para dentro dela. E é mais uma dessas maneiras também que vai nos lembrar o que é o elemento água. É a flexibilidade total. Então, se eu não consigo me alimentar de uma maneira, eu vou me alimentar que nem uma planta. A água viva é flexibilidade, água viva é emoção, água viva é sentimento. Essas palavras elas vão estar, então, ligadas nesse conjunto simbólico associado a esse animal, de qualquer maneira. Não dá para separar. Bem, e para provar o quanto ela é flexível, mesmo estando dentro da água e sendo 99% água, ela também vai mostrar o seu poder de fogo quando ela usa sua bioluminescência. 50% das águas vivas, estima-se, possuem bioluminescência, que, como eu falei no vídeo do vagalume, é a capacidade de produzir luz própria. São animais que vão estar vagando por muitas partes dos oceanos, e muitas delas estão nas áreas abissais, que inclusive são as minhas favoritas. Eu amo esses animais das áreas abissais, porque eles são simplesmente incríveis. Todos praticamente vão brilhar. Esse brilho, ele serve tanto para se defender, como para chamar atenção, como para se comunicar. Então, sim, algumas águas-vivas lá vão ter olhos de diferentes tipos de sensibilidade. Alguns olhos são bem simples, outros já são mais complexos, então elas estão sim enxergando essa luz e se comunicando. É um fogo que, como eu falei no vídeo do vagalume, quando a gente precisa adentrar a escuridão do nosso ser, ou seja, o nosso inconsciente, que é muito representado pelo fundo do mar, que é muito representado pela escuridão, e nesse caso a gente tem os dois. E a gente tem os dois ainda de uma maneira bem profunda, porque as profundezas maiores desse planeta que a gente consegue conceber hoje e mais ou menos medir estão nos mares. Então a gente está falando de um lugar onde a luz do sol praticamente não chega ou não chega mesmo, e estamos falando de um lugar assim, fundo do nosso ser. Se a gente for pensar em termos simbólicos, esse animal aqui, em todos os vídeos que eu fiz nesse canal, é o animal, então, que vai chegar mais profundo nas questões do inconsciente. E o inconsciente não é racional. Racional é o consciente, aquele que está no sol, aquele que está na luz. Se a água viva para o sol, ela evapora, ela não lida com isso, ela lida com as questões do inconsciente, que são questões profundamente ligadas às nossas emoções. Então, é um animal que vai levar sua própria luz, assim como eu falei no vídeo do vagalume, para entrar nessa escuridão e lidar com as coisas. Se nós, por exemplo, estamos fazendo algum tratamento psicológico que por algum motivo não está sendo bem realizado e a pessoa que está fazendo esse tratamento conosco não percebe que a gente não está pronto para adentrar em certas questões muito profundas, muito difíceis, muito traumáticas, isso vai piorar a nossa situação ao invés de melhorar, certo? É por isso que um terapeuta tem que identificar o mínimo de luz própria na gente, que vai ser a luz que vai nos ajudar a entrar nessa escuridão. E ela tem que ser própria, né? Ou pelo menos ela tem que ser absorvida de alguma forma, como por exemplo a água viva absorve, que ela seja incorporada dentro da gente, né? E aí sim a gente consegue lidar com questões difíceis. Falando agora um pouquinho sobre o veneno, né? Sobre esse poder que ela tem. Pensar o seguinte aqui. Emoção machuca muito, né? Muito. É o que mais machuca a gente. Não controlada, ela tem um poder destrutivo muito grande. E a água viva, ela vai mostrar isso pra gente. Na medida em que algumas delas podem ser letais, sim. A mais letal de todas elas é uma água viva que se chama vespa do mar.
e que, claro, habita onde, adivinha? Águas próximas à Austrália, né? O lugarzinho para ter bicho venenoso. Não sei o que tem nesse lugar, mas os bichinhos de lá não são fáceis, não. E, bem, o veneno da vespa do mar, ele pode ser letal para 60 humanos adultos, ou seja, ele tem esse poder de levar 60 pessoas de uma vez, se ele quiser esse veneno. Se a pessoa está nadando e ela se envolve nesses tentáculos e eles vão queimando e injetando esse veneno várias vezes, aí a pessoa pode ir a óbito em cerca de 30 minutos. Então, assim, é um bicho poderoso, poderoso demais. Assim como as nossas emoções são poderosas demais. Então, o vídeo de hoje é muito para a gente falar sobre inteligência emocional, sobre o quanto isso é importante e sobre o quanto nós, seres humanos, a grande maioria, não temos inteligência emocional. A gente não aprende isso nas escolas, a gente não conversa isso com as pessoas, a gente fica muito focado, nossa sociedade é extremamente focada para o racional, então a gente forma pessoas nas escolas para serem racionais, a gente quer pessoas no trabalho que sejam racionais, que não chorem, que não se emocionem. E represar as emoções ou fingir que a gente não tem emoções só causa esse tipo de acidente com a nossa vida. Porque uma coisa que está represada ali, uma hora vai explodir. Então, o tema geral aqui, que a gente precisa prestar atenção quando a gente fala do simbolismo da água viva, é muito disso. Como que eu uso as minhas emoções? Como que eu navego nelas? O que eu faço para me proteger? Eu preciso ser assim tão letal todas as vezes? Eu posso não ser letal em alguns ambientes nos quais isso não é necessário? Porque sim, existem águas vivas que não precisam nem de veneno em alguns ambientes, porque esses ambientes são mais fáceis, não tem muitos predadores, então elas não desenvolvem isso. Então tem bastante coisa aqui para a gente pensar, né? E detalhe, essa água-viva vespa do mar, na Austrália, ela vive parte da vida dela nos rios, nas águas doces. Ou seja, na Austrália, você não tem paz em lugar nenhum. Pronto. É isso que eu queria falar. Tem nada a ver aqui com o vídeo, mas assim, a gente precisa entender por que isso. E tem mais. Se você acha que se você se distanciar da água viva, você vai estar a salvo, pense de novo, porque existem algumas espécies que não precisam nem de tentáculo para fazer estrago. Uma delas, que é chamada Cassiopeia, não tem nem tentáculo, mas o que ela faz? Ela solta uma nuvem, tipo um muco. E esse muco, ele funciona como se fosse uma teia de aranha. Então, ele se espalha pelo mar e aí os alimentos que ela quer vão morrer e ela vai conseguir capturá-los facilmente. Se, por exemplo, você estiver nadando próximo a uma Cassiopeia e ela expelir essa nuvem, você pode sentir como se a água estivesse te queimando. Só que olha que louco. Quando os cientistas olharam no microscópio essa mucilagem, essa nuvem, eles viram que tem milhões de pequenas estruturinhas ali que pareciam ter vida própria. Ou seja, elas pareciam ter vontade própria e ir para onde elas queriam para queimar as vitiminhas dela. E aí, primeiro eles acharam que eram parasitas. Depois eles viram que não, que era parte do próprio corpo da água-viva. Então, e que além de tudo, tem uma alga lá dentro e que provavelmente ela está pegando luz solar como se fosse um jato, como se ela soltasse vários mísseizinhos assim, movidos à luz solar, e eles matassem ali a presa e ela depois se alimentasse. Então, além de ser uma coisa totalmente alienígena, né, do poder desse bicho, isso a gente pode fazer uma analogia simbólica com quem nunca passou por isso, né? Quando você entra num lugar, numa sala, que tá todo mundo de mau humor, todo mundo mal, todo mundo triste ou qualquer coisa assim, isso contamina a gente, né? A gente sai mal, a gente sai triste, por mais que a gente queira se defender, é difícil. E se a gente for pensar em termos energéticos, não só em termos de empatia ali, diversas filosofias espiritualistas vão dizer pra gente que a energia da gente estar triste ou da gente estar mal vai, de alguma forma, agir como se fosse uma ameba, um ser que vai encostar
na nossa rede energética e que vai nos afetar de alguma forma. E esse animal, que é um animal que é só emoção, é um animal que está mostrando como as emoções elas se espalham. E é um animal que, além de tudo, ele é meio etéreo, assim, em algumas lendas a gente vai ver que ele é associado à alma. Ele também, então, vai ter essa função de explicar para a gente simbolicamente como que funciona essa expansão das nossas emoções, como que isso afeta outras pessoas e também essa expansão energética nossa e como isso afeta não só as pessoas que estão ao nosso redor, mas também os nossos ambientes. Sobre como esses animais se reproduzem, eles podem ter uma reprodução sexuada, né? Então, o macho e a fêmea colocam ali as suas células na água, claro, né? Tudo ocorre na água, então vai ocorrer a formação dos embriões e muitas dessas espécies vão passar por várias metamorfoses antes de chegar à sua forma adulta normal, né? Por exemplo, forma-se o embrião ali e logo ele se fixa em alguma superfície lá no fundo do mar, então ele vai utilizar um pouco aí do elemento terra, algumas espécies vão utilizar desse elemento para continuar o seu processo. Então, ela vai virar um pólipozinho ali, e desse pólipo, depois, ela vai se reproduzir e vai soltar as formas nadantes, que vão virar as águas-vivas adultas. Isso é muito legal, mas não, porque esse bicho ele nunca para de surpreender, não sei se vocês perceberam, ele é um bicho, assim, muito louco mesmo. Tem uma água-viva que se chama Medusa Imortal. E isso tem um motivo. Então, como é que funciona o ciclo de vida da medusa imortal? Bem, no início ele é parecido com muitas das espécies, porque ele vai simplesmente começar sua vida como larva, né, como uma plânula. Depois ela vai se estabelecer no solo, vai estabelecer uma colônia de pólipos e mais tarde esses pólipos vão formar estruturas ramificadas, o que não é comum na maioria das águas-vivas. E depois de alguns dias vai haver uma liberação dos segmentos desses pólipos que vão dar origem a medusas livres. E aí o que acontece? Por que se considera que esse animal tem imortalidade biológica? Porque experiências realizadas em laboratórios revelaram que em todos os estágios da vida da medusa, desde os indivíduos que são recém-libertados ali dos pólipos, até os indivíduos que são adultos, eles podem transformar-se novamente em pólipos, quando expostos a condições de estresse, como a mudança repentina de temperatura, redução da salinidade, né, ou seja, um problema ali no seu ambiente, e danos feitos na parte do sino, ou seja, aqui no umbrella, nessa parte grande aqui. Ou seja, se fosse a gente, e a gente tivesse sofrido um acidente, e esse acidente fosse potencialmente letal, potencialmente fatal, a gente simplesmente falaria, opa, não vou continuar assim, não vai ser legal, vou regredir lá pro útero da minha mãe, eu vou começar tudo de novo. Se fosse uma galinha, a galinha falaria, não vou continuar assim, não, pelo amor de Deus, vai ser um horror, eu vou ficar aqui com metade da asa, não, de jeito nenhum, eu vou virar ovo de novo, vou começar de novo. Esse bicho faz isso, é imortal, vocês entendem que os cientistas estão chamando isso de imortalidade biológica? É realmente um negócio absurdo na natureza. E quando eu falei que esse bicho já está muito ligado à longevidade, eu não estava brincando, praticamente ele vai falar para a gente da imortalidade. É complexo dizer isso, né? Porque em todas as religiões do mundo que eu tenha conhecimento, claro que eu não conheço todas as religiões do mundo, mas que eu tenha estudado como arqueóloga, eu estudei várias, né? Sempre se pauta na questão de que haverá a morte do corpo físico em algum momento e que o nosso corpo astral, ou alma, ou espírito, seria eterno, né? Para muitas
dessas religiões. E que nós, inclusive, em muitas filosofias e religiões, reencarnaríamos, correto? Porque essa alma, esse espírito, seria imortal. Esse bicho aqui está nos dizendo que, pode ser que a minha alma seja imortal, sim, mas não vai ser só minha alma que vai ser imortal, meu corpo também vai. Eu vou ficar aqui e vou fazer isso quantas vezes for necessário. Então, se você está procurando alguma inspiração para que algo tenha uma duração muito grande na sua vida, lembra disso, lembra que existe esse bicho que faz isso. E que é um bicho que vai falar muito pra gente sobre o que é impossível, porque você quer coisa mais impossível que isso? Você quer coisa mais impossível que um bicho que é 99% água, que consegue picar os outros com fogo, que consegue fazer como se fosse uma fotossíntese, mesmo que seja um bicho, que consegue, às vezes, soltar uma mucilagem que tem uns mísseis que andam sozinhos, e que consegue ser imortal. Você quer alguma coisa? Você quer alguma coisa mais impossível que esse bicho? Antes de entrar na parte das mitologias e lendas, eu gostaria de apresentar um pouquinho aqui do meu trabalho. Vou deixar os endereços dos sites onde vocês podem comprar a minha arte, como, por exemplo, o site Collab 55. Então, lá vocês vão poder comprar pôsteres, camisetas, almofadas, cadernos, e vocês vão me ajudar a manter esse canal. Também vou deixar aqui a página dos meus cursos, tá? Que eu estou lançando e que tem muitas novidades aí para chegar nessa página de cursos e de e-books. E se você gosta desse canal, por favor, também considere se tornar um apoiador. Você pode fazer apoios mensais, super baratinhos, de R$10 por mês, já ajuda muito, muito esse canal. Ou pode fazer uma doação esporádica. Bem, agora vamos começar, então, a falar sobre os mitos. E sobre os mitos, eu vou começar dizendo que foi difícil achar mitos e lendas sobre esse animal, embora seja um animal que esteja presente no mundo todo, em águas rasas, profundas, ou seja, os seres humanos estão olhando para ele há milhares de anos, né? Então, eu achei curioso, porque ele é bem fascinante. E vou começar pela Grécia. Vou começar pela Grécia dizendo que não encontrei nenhum mito que diga água viva é parte desse mito ou parte desse ser mitológico, mas eu encontrei alguns autores que relacionam as águas vivas às górgonas. São 3 seres, que são seres monstruosos, e um desses seres é a Medusa. A Medusa foi transformada em górgona por Atena, pela deusa Atena, foi um castigo que ela deu à Medusa, que é uma mulher que tem os cabelos em formas de serpente e que, se você olhar para a Medusa, você se transforma em pedra. Então, nós temos o mito do Perseu, por exemplo, que vai ser aquele que vai matar a Medusa, usando o reflexo de um espelho para não olhar diretamente nela, né? O reflexo do seu escudo. Então, com o reflexo, ele sabe onde ela está e consegue matá-la sem observar ela direto nos olhos. E apesar de no mito não ter, de novo, não tem nenhuma relação nos mitos que diga a Medusa é formada por água viva ou as górgonas são formadas por águas vivas, mas alguns estudiosos dizem que a água viva pode ter sido a inspiração para essas serpentes da cabeça da Medusa serem letais. E quando há um acidente letal como água viva, né, claro, você perde os movimentos porque você já não está mais aqui, seu espírito já não está mais aqui, né? Você não é uma água viva imortal. Então, você fica duro, você perde os movimentos, você perde a flexibilidade. E isso pode ter a ver, então, com o fato da Medusa ser toda flexível e com as suas vítimas, então, virarem pedra, vamos dizer assim, né? De qualquer forma, se isso tem ou não a ver como inspiração para os gregos, para o mito das górgonas, foi inspiração para os cientistas que utilizaram o nome Medusa para esses animais, para várias descrições desses animais. E outra espécie que eu citei aqui, que é a Cassiopeia, ela também foi inspirada em um mito grego, que é o mito de Cassiopeia, né, que era uma mulher muito bonita, mas que teve um problema aí com as Nereidas, que são seres marinhos, são as ninfas do mar,
E o rei das Nereidas enviou um castigo para Cassiopeia e fez com que a sua filha, que era Andrômeda, fosse sacrificada a um monstro marinho. Então, pelo menos os cientistas se inspiraram na mitologia grega, né? Mas, na verdade, quem castiga os outros é a própria Cassiopeia, né? Se a gente for pensar no animal. Mas o mito diz que Cassiopeia, a mulher, era muito exigente, era muito arrogante. E os cientistas viram que esse animal, essa medusa Cassiopeia, para se reproduzir, ela é bem exigente também. Ela precisa de águas calmas, ela precisa de todo um ambiente que ela escolhe bem direitinho. Então, eles utilizaram essa analogia aí também. Na mitologia celta e também na mitologia escocesa antiga, a gente tem uma criatura que eu vou falar como se lê, Fuat, mas não é assim que se fala, tá? O meu gaélico não está bom. Então, vou deixar aqui escrito e vou falar dessa forma. Esse Fuat, ele seria um elemental que vive nas águas do mar, águas doces também, rios, lagos, etc. E ele é geralmente maléfico, esses Fuats, né? E teria vários tipos, né? Várias espécies de Fuats, porque vocês sabem que os celtas, eles levam muito a sério esse negócio de elemental, então os elementais, eles têm família, espécie, subespécie, enfim, tudo. E sendo também muito relacionados ou às vezes com sereias, mas sereias assim mais para o mal, e às vezes com elementais que são chamados banshees, que são elementais que também são bem maléficos para os celtas e que levam mensagens de morte, né? São seres que gritam. E esses Fuat, eles também são vistos como espectros, como fantasmas. Como eu falei para vocês, essa coisa da água viva ser vista como um fantasma, de algo que se foi, ela é comum até. E diz a lenda que, por exemplo, um desses Fuats estava assombrando um moinho ali de uma pessoa, e que essa pessoa capturou esse Fuat e tentou matá-lo, mas ele se transformou em uma água viva, em uma massa de água, né, gelatinosa, uma água viva, e escapou. Então, essa questão da água viva trazer a morte, né, a gente vai ver, da água viva ser algo entre a morte e a vida, porque realmente é um bicho, né, gente, que a gente não entende muito bem o que é, né? Às vezes a gente até fica em dúvida se ele está vivo ou não, um negócio que flutua na água. Então, na cabeça, né, de um celta antigo, ele era muito parecido com que poderia ser um elemental mesmo, né? Uma coisa que não era muito normal, não é um bicho, talvez que eles pudessem olhar e entender, é um animal com certeza, talvez esse benefício da dúvida a água viva tinha. E por ter tanta fluidez, né, isso faz parte também dessa questão simbólica, porque uma coisa que é tão fluida, que é tão transparente, que pode matar, é um negócio que não tem como a gente ter certeza do que é, e as coisas que são fluidas, que estão mudando o tempo todo, são assim. O Japão tem algumas lendas com águas vivas. Por exemplo, a água viva e outros animais marinhos são relacionados à divindade shintoísta Ebisu, que é uma divindade bastante cultuada até hoje, que protege os pescadores, que é responsável por dar segurança quando as pessoas estão no mar. Então, é bom ser amigo dele, né, para que você tenha segurança contra as águas vivas. Mas uma das lendas mais famosas é a lenda da água viva e do macaco. Existia um rei dragão que vivia no fundo do mar e era muito sozinho, então ele mandou os seus súditos procurarem para ele uma esposa. Eles encontraram uma dragonesa, levaram a dragonesa para ele, eles casaram, foram muito felizes, mas um dia a dragonesa ficou muito doente. E o médico da corte disse ao rei dragão que ela só poderia ser curada por um fígado de macaco. Em algumas lendas é fígado, outra é coração. Eu achei fígado na maioria delas. Aí, o rei dragão, né, que sabia que os macacos não viviam no mar,
chamou a água-viva, que até então tinha pernas e tinha ossos e tinha casco, parecia uma tartaruga. Aí as descrições também variam de lenda para lenda, né? Mas ele falou para essa água-viva ir buscar o fígado do macaco. E a água-viva, que apesar de nessa época ter esqueleto, ter casco, ter tudo, não tinha nem fígado nem coração, porque eu falei para vocês, né? As águas-vivas elas não têm essas coisas. Então ela nem sabia que era um fígado. Mas ela foi atrás do macaco, falaram para ela como é que tinha que ser o macaco. Ela foi lá e achou o macaco e começou a contar uma história pro macaco. Falou, eu preciso te levar, o Rei Dragão quer te conhecer, vai ser muito legal, sobe aqui no meu casco pra você. Aí o macaco subia no casco, mas o macaco, você sabe, é muito inteligente, começou a achar aquela história estranha. Aí começou a convencer ali a água-viva de contar realmente o porquê que o Rei Dragão queria conversar com ele, e a água-viva acabou falando, não, é porque ele quer seu fígado. Aí o macaco falou, é? Então espera, porque eu deixei meu fígado lá na ilha. A gente vai ter que voltar para buscar meu fígado, eu tô sem. Aí a água-viva, que não sabia nem que era o fígado, falou, tá bom, voltamos, então. Aí, claro, que o macaco não quis mais voltar, né? A água-viva percebeu uma hora o que tinha acontecido, teve que voltar e contar para o rei tudo que tinha acontecido. E o rei amaldiçoou, então, a água-viva, tirando dela todas as suas partes duras. E é por isso que hoje ela não tem nem ossos, nem casco, nem nada. Tem também no Japão uma entidade que é chamada Mibozu, não sei se é assim que pronuncia também, que é uma entidade maléfica, geralmente, que vive nos mares, que tem geralmente uma forma humanoide, uma forma escura, e que derruba os navios, afoga as pessoas, a não ser que elas lhe deem o que ele quer, né? Alguma oferenda, alguma coisa. Alguns estudiosos dizem que a origem dessa lenda pode estar ligada a alguns fatores naturais, né, que ocorrem no mar e que à noite as pessoas olham e veem só uma massa escura, então pensam que é uma entidade, e que também pode estar ligado às águas-vivas na medida que se alguém cai e é picado por uma água-viva, pode então ter ali um grande acidente, pode ser letal e etc. Lembra que no Japão tem aquelas águas-vivas juba-de-leão que são gigantescas, então que elas podem parecer ali uma sombra escura na água também. Então, mais uma vez, ligada à morte, né? Água-viva ligada à morte, água-viva ligada ao perigo. E também, durante as invasões mongóis, era comum que as águas-vivas fossem vistas como almas dos guerreiros que se foram, que morreram no mar. Então, a gente vai ver também essa coisa fantasmagórica de novo aí rondando essa simbologia. As populações originárias do Havaí contam uma lenda que vai dizer que existiram várias eras da criação do universo e que no início tudo era uma noite escura e um caos primordial, que é bastante comum em muitas mitologias no mundo, né? Era um lugar escuro, caótico, como, por exemplo, o lugar onde vivem as águas vivas das zonas abissais. E desse caos começou a surgir uma lava muito quente. Essa lava é como se fosse um útero, é o útero da Terra, e essa lava gerou o Sol, gerou o céu, gerou a Terra, e foi gerando as primeiras estruturas da Terra, que para eles são os corais, as estruturas que estão abaixo do mar. E cada era que passava era formado, por exemplo, as algas, os animais, e entre eles as águas-vivas. Então, essa lenda, essa mitologia, ela é quase científica, né? Como vocês podem perceber, porque é uma percepção muito acurada do que realmente aconteceu nas eras do nosso globo terrestre. E percebeu desde já, então, que a água-viva, sim, era um dos seres vivos aqui, que é um dos seres mais antigos que a gente conhece. Existem também lendas de águas-vivas ali em toda a região da Polinésia, na região da Austrália, da Oceania em geral, e são lendas que também dançam nessa questão da água-viva ser perigosa e ser um ser que a gente não entende muito bem. Algumas veem como uma potencial coisa boa,
como, por exemplo, algumas culturas de Papua Nova Guiné veem a água-viva como uma entidade que pode dar tanto a fertilidade, né? Uma entidade que é mãe de todas as águas-vivas do mundo, que pode dar tanto a fertilidade, mas que também pode trazer a morte, né? Caso você não faça as oferendas corretas ou você a desrespeite. Bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre a água-viva. Gostaria de ter encontrado mais mitos, mas não encontrei. Talvez por ser um animal tão difícil de se compreender, que nem os mitos deram conta, será? Não sabemos. Mas, de qualquer forma, a gente viu que é um animal bastante ligado ao inconsciente, aos perigos do inconsciente, à vida e à morte, ao que transcende a morte, à longevidade e, principalmente, aos perigos e poderes das nossas emoções.